Olá, o meu nome é Luiz Roberto. Uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo e o tema de hoje é fé. Espiritismo, sobre a visão espírita, né? Fé. Eu me vali do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro chamado O Consolador do Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico. Tenho acho que mais 2 vídeos ainda tratando desse mesmo, com base nesse mesmo livro, chamado O Consolador. Aliás, eu costumo ver palestras espíritas, eu, minhas filhas e o pessoal do grupo espírita do qual eu participo, no qual eu sou trabalhador. Nós temos o hábito de assistir palestras espíritas. Elas são muito boas, bastante edificantes. E das que eu vi sobre fé, muitos usam a mesma obra, o Consolador, como base para falar, além, naturalmente, das obras da codificação, a Gênese, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Eu pessoalmente, Luiz, pessoalmente, costumo assistir também palestras católicas, ministradas por padres católicos, e assisto também palestras realizadas por pastores protestantes. Todos, na verdade, divulgam o Evangelho do Cristo Jesus e têm por objetivo difundi-lo, a fim de que as criaturas, ao ouvi-lo, possam absorver os ensinamentos do Mestre. E todas, na minha leitura, são muito boas. E faço nelas todas, inclusive espíritas, naquilo que me é possível fazer, de acordo com o meu alcance, de aproveitar delas o que é bom. E na palestra de hoje, para falar sobre a fé, no vídeo de hoje, melhor dizendo, porque fazer um vídeo é bem diferente de fazer uma palestra. As palestras na casa espírita que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, a palestra é interativa. Todos os palestrantes, com uma ou outra exceção talvez, interagem com o público, nem sempre é um público pequeno, e interagem com o público e fazem um trabalho parceiro com aqueles que ouvem, ouvindo também deles a sua opinião a respeito do assunto espírita que estiver sendo tratado. E o vídeo é diferente, né? O vídeo é diferente porque eu estou aqui falando, auxiliado pela espiritualidade, naturalmente. Estou falando sem a presença física dos meus eventuais telespectadores. Por isso que eu gostaria, né, que as pessoas compartilhassem esse vídeo e esses vídeos todos, né? E ao assisti-los, tecesse o seu comentário para o meu aprendizado, porque muitos escrevem coisas muito boas, e isso serve a nós outros de aprendizado, a todos os que lerem esses comentários, servem de aprendizados. Portanto, o compartilhamento e o comentário não só melhoram a divulgação do vídeo, como enriquecem e muito mais o vídeo. Eu vou começar esse meu trabalho de hoje dizendo que os homens do poder temporal, com exceções, toda regra tem exceção, enseguecidos temporariamente pelos véus da vaidade, da fantasia, iludidos pela força do poder temporal, usam do seu livre-arbítrio, em suas experiências comprometedoras, levando aos povos a dor e o sofrimento. Isso não só aqui no Brasil, mas no mundo. Atualmente, em razão da pandemia, nós temos observado que isso tem acontecido a miúde, tirando de nós outros as conquistas que se deram no curso de milênios. Eu estou dizendo isso aqui no começo, sabe? No começo do vídeo, Emmanuel fala lá no finalzinho do vídeo, acho que no último parágrafo do vídeo, não, do livro, do texto lá no livro, ele fala algo muito parecido com o que eu estou dizendo, sem mencionar, naturalmente, o Brasil, ou essa ou aquela. Ele fala dos homens do poder temporal, né? Muitos desses homens, aliás, olhando pela ótica espírita, são reincidentes através de múltiplas encarnações, retardam o próprio progresso. E isso acontece desde sempre. Porque Deus é infinitamente bom e permite que numa mesma atividade nós a reiniciemos muitas vezes, a fim de repararmos os erros anteriores e buscarmos o acerto para o bem de todos. Por isso, desejar que esse ou aquele poderoso da terra
morra, tenha uma doença grave ou coisa parecida, é ir contra a lei divina, contra os desígnios de Deus, que quer que os filhos perpetuem em cada passagem sua na vida física uma condição de melhora. E para melhorar é necessário viver e conviver. Mas dia virá em que brilharão na terra os eternos direitos da verdade e do bem. Esse dia vai chegar, anulando então essa força transitória que ora vive, que ora vive entre nós os homens da terra, e que viverá, até que a humanidade abrigue em si o reino de Jesus, o reino do Mestre querido Jesus. E então essa humanidade trabalhe por sua realização plena a partir das individualidades. Portanto, é tarefa hercúlea individual a se reproduzir no conjunto da humanidade encarnada e desencarnada. Emmanuel fala algo muito parecido, com mais profundidade, naturalmente, e tanto ele quanto eu não estamos aqui expondo nenhum viés político, estamos aqui expondo a nossa realidade, a realidade odierna de todos os tempos, porque o homem cresce todos os dias. Dito isso, falemos da fé. Falemos da fé, conquanto isso faça parte do vídeo e faça parte da obra do Emmanuel também. Ter fé é ir além. O Espírito Emmanuel diz que ter fé é muito além de se ter uma religião. Não que não seja necessário, eu já disse isso no outro vídeo, quando falei de religião, que o sujeito tem uma religião, porque muitas vezes ela lhe serve de válvula de escape. Ele se abriga na religião, nela se encontra e tem uma absoluta certeza que nela ele melhora. Então toda religião é boa quando ela faz da criatura um sujeito melhor, né? Então a fé independe do sujeito ter uma religião. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Então o sujeito que tem religiosidade, não uma religião propriamente, mas que tem religiosidade e que dentro da sua religião já tenha desenvolvido uma religiosidade, ele tem a luminosa certeza de Deus. Certeza que ultrapassa naturalmente o âmbito da crença religiosa. E aí então vai além, conforme diz o Espírito Emmanuel. Quando o sujeito tem essa fé, ele tem o seu coração assim repousado numa energia constante de realização divina da própria personalidade. Na fé, a criatura não mais diz eu creio. Ela não diz mais eu creio. Porque o sujeito que diz eu creio é aquele que foi orientado por essa ou aquela crença, a abrigou em si e não discutiu os postulados dessa, né? O sujeito que tem fé, ele já diz assim, eu sei. Então, não mais diz eu creio, mas ele diz eu sei, pois os valores da razão foram tocados pela luz do sentimento. Razão e sentimento, nessa ordem é que nós progredimos. Aliás, o próprio Allan Kardec deu exemplo disso, né? Quando ele tomou contato com os fenômenos espíritas, ele debateu bastante, pesquisou bastante, ouviu os espíritos que falavam sobre o mesmo tema, analisou as coincidências e as contradições deles até formar a sua convicção, que resultou na codificação espírita. Então, Kardec nos deu o exemplo da fé raciocinada, afetada pelo sentimento edificante do serviço ao bem geral. Na fé, o sujeito não se entrega, então, à estagnação em nenhuma circunstância da vida. Nenhuma circunstância. A fé é ascendente na criatura. Não mais ele se prende nos dogmas. Há nenhum dogma. Neles, o sentimento, a razão e o sentimento são gêmeos. São gêmeos. E a criatura, então, examina a situação minuciosamente. Tudo que vem ao seu encontro, ele analisa minuciosamente a fim de desenvolver, então, a fé raciocinada.
os novos discípulos do Evangelho, dentre eles os espíritas, eu digo dentre eles os espíritas, porque muitas pessoas não têm religião, mas têm contato com o Evangelho de Jesus, com o Novo Testamento, absorvem os ensinamentos do Cristo Jesus, ali escritos, né, transcritos pelos evangelistas, e se melhoram, independente de ter uma religião, e desenvolvem, então, a fé raciocinada. Então, os novos discípulos do Evangelho, inclusive os espíritas, especialmente os espíritas, aliás, devem compreender que os dogmas passaram e que as religiões literalistas criaram os dogmas sempre em obediência a disposições políticas no governo das massas e que esses dogmas por si só deveriam se explicar, eram, como de fato são, inquestionáveis nas crenças que os abraçam. Não é o caso dos espíritas, nem daqueles que compreenderam bem os ensinamentos do Cristo Jesus, independente de ter religião, tendo desenvolvido a fé. Cabe aos espíritas evitar as expressões dogmáticas, portanto, na obra da codificação, nas obras que compõem a codificação, não tem nenhum dogma. Nos livros espíritas que nós lemos, nós já lemos muitos livros espíritas, também não se encontra nenhum dogma ali cravado, indiscutível, nenhum dogma, aliás. Então, cabe aos espíritas evitar as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, é ascendente, esquivando-se, então, de qualquer pretensão de infalibilidade, em face da grandeza inultrapassável, insuperável do Evangelho do Cristo Jesus, que conduz a criatura, por assim dizer, a uma consciência reta e pura, a direção sempre do acerto, ao lado do acerto, rumo à luz sublimada da fé raciocinada, sempre no cumprimento de todos os deveres, iniciado pela sua autoiluminação. Então, cabe ao espírita aquela reforma íntima. Aliás, cabe a toda a humanidade. Estou falando aos espíritas porque isso é explícito em todas as obras da codificação, em todas as obras espíritas que nós lemos. Lá vem a reforma íntima sendo exposta por seus autores, que naturalmente iniciaram em si a própria reforma, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, um determinado capítulo, fala que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial. A fé tem poder, e o poder da fé se mostra de modo direto e especial na ação magnética. O ser humano tem um magnetismo humano, então na ação magnética desse seu magnetismo, por intermédio dessa ação magnética, o homem atua sobre o fluido, o agente universal, o fluido cósmico universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá, então, uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Dou como exemplo o passe. O passe não está restrito aos gestos do seu mecanismo. O passe é mental. O sujeito que aplica o passe tem que ter absorvido o conhecimento do passe. Quando ele absorve o conhecimento do passe, ele o exercita em favor do próximo. Então, o seu conhecimento, através do seu pensamento, conduzido pela sua vontade, ou a sua vontade conduzida através do seu pensamento, fica melhor, ele então insere naquele que recebe o conteúdo fluido terapêutico, modificando-lhe a sua condição fluídico-espiritual, que vai repercutir no seu corpo perispiritual, no seu corpo físico, redundando em saúde. Esse é o efeito do passe. Mas isso não significa que o sujeito que recebe o passe não deve agir da mesma maneira, buscando ele próprio modificar, agir sobre esse fluido cósmico universal e recepcionar, então, o tratamento do qual é alvo, né? Então, essa vontade dá uma impulsão irresistível ao fluido, no caso do passe, a fim de trazer a melhora para a criatura. Lá no Evangelho, os Espíritos dizem que disso decorre, deixe-me pensar, um grande poder fluídico, normal, junto à ardente fé que a criatura desenvolveu.
né? Só pela força da sua singularidade, esses fenômenos de cura e outros, tidos também como prodígios, se realizaram desde sempre e continuam se realizando. E isso é um efeito natural, isso tem um efeito, isso é em razão de um efeito natural, que era chamado de prodígio, mas que na verdade é um efeito natural. Foi por isso que Jesus disse lá para os seus apóstolos, né, quando ele não conseguia curar um sujeito que vinha em busca de socorro, dizia assim: o sujeito, você só não o curou porque não tinhas fé. Não tinhas fé. E no curso da vida dos apóstolos, a gente sabe disso, na convivência com Jesus, eles absorveram os ensinamentos do Cristo e desenvolveram em si a fé. E muitos ditos milagres, muitos prodígios realizaram os apóstolos, curando aqueles que os buscavam em busca de socorro. E para o desenvolvimento da fé, aí o Emmanuel volta a dizer que para o desenvolvimento da fé, o sujeito deve buscar, então, a própria iluminação, pelo esclarecimento, né? O esclarecimento é que ilumina o sujeito e então ele modifica e desenvolve a fé. Aliás, os espíritas cristãos, aliás, todo espírita é cristão, né? Porque para ser espírita precisa ser cristão, mas para ser cristão não precisa ser espírita. Então o espírita deve pensar muito na iluminação de si mesmo, trabalhar na iluminação de si mesmo, antes de qualquer prurido, de qualquer iniciativa no intuito de converter os outros. Ele deve converter a si mesmo. Veja o exemplo de Jesus, que não teve intenção nenhuma em converter Pilatos, que lavou as mãos e o condenou à crucificação, nem aos Antipas da sua época. Deixou que eles amadurecessem nas experiências amargas que escolheram para si mesmos. Por isso que eu pensei, ao contrário do Espírito Emmanuel, que fala ao final sobre os poderosos da terra, eu quis falar primeiro. Eu pensei em falar primeiro para mostrar que todos nós estamos ascendendo, todos nós estamos progredindo e que muitos de nós reincidimos nos erros, mercê da bondade de Deus, que nos dá a renovada oportunidade de, na ação, de agir sobre o mesmo elemento, sobre a mesma matéria, sobre a mesma condição, para melhorar, para reparar os nossos erros e melhorarmos. Então, a nossa proposta foi fazer isso primeiro, né? Saibamos nós, né? Porque eu sou espírita, saibamos nós espíritas e aqueles que vierem a ver o nosso vídeo, que são cristãos, e aqueles que, não sendo uma religião, nem cristã, nem coisa nenhuma, tendo contato com os ensinamentos do Cristo Jesus, se deixaram possuir pela fé raciocinada. Saibam então os espíritas que o espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, não deve nutrir a pretensão de disputar um lugar no banquete dos estados do mundo. Pretensão no sentido não no sentido de não participar da vida política do seu país ou do seu mundo, mas no sentido de exercer supremacia sobre o próximo. Saibam que a sua missão divina, a missão divina do espírita, do cristão, há de cumprir-se junto às almas, nos legítimos fundamentos do reino de Jesus, apesar da nossa incúria. Eu procurei fazer esse vídeo não só para os espíritas, mas para todos aqueles que vierem a ver o nosso vídeo não sendo espíritas, porque o ensinamento de Jesus é universalista. Lembra que João, enquanto Marcos, Mateus e Lucas apresentaram Jesus como o pastor de Israel, João apresentou Jesus como pastor universal. Jesus, então, apesar da nossa incúria, há de nos socorrer sempre. Socorramos-nos em Jesus, desenvolvendo em nós o raciocínio e desenvolvendo a fé raciocinada. E vamos adiante.